Nelson Barros, cônsul-geral honorário em Minas Gerais, cônsul-geral honorário da Índia em Minas Gerais. A gente está aqui no gabinete de crise. Nossa intenção é conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo na Índia, né, que é um país, inclusive, parceiro comercial, parceiro político, parceiro comercial do Brasil, e está enfrentando de uma forma bastante diferenciada essa pandemia do novo coronavírus. Ontem, o primeiro-ministro indiano falou à nação, fez o primeiro pronunciamento à nação, né? E o governo vem adotando uma série de medidas restritivas, inclusive o lockdown, que é uma coisa que a gente ainda não, de fato, a gente não aplicou aqui no Brasil. Então, olha, primeiramente, muito obrigado aí pela entrevista, bem-vindo, e gostaria que você falasse um pouquinho daquilo que está sendo feito e um pouquinho dessa realidade, das medidas que estão sendo tomadas dentro da realidade na Índia. Olha, a Índia está tendo um sucesso muito grande nas medidas, né, nesse momento de crise mundial. É um país tem 1,3 bilhão de habitantes, uma realidade bem diferente da realidade do Brasil, né? Ela é vizinho da China e uma população gigante, um território que é 1/3 do território brasileiro. No mundo hoje, né, a gente tem uma total de infectados chegando a perto de 2 milhões de pessoas, né, aproximando 500 mil de pessoas recuperadas, com 125 mil mortes. A Índia, com a população de 1,3 bilhão de habitantes, ela está com 10.800 infectados, 1.190 recuperados e apenas 353 mortes. Para comparar com o Brasil, né, que é 6 vezes menos a população, o Brasil está hoje com 25 mil, mais ou menos, infectados, 1.530 mortes, né? A gente, no Brasil, infelizmente, não divulga o número de pessoas recuperadas, né? É lógico que tem um número grande de pessoas recuperadas, mas a Índia ela adotou essa forma de lockdown e está usando o remédio, a hidroxicloroquina, junto com o zinco e mais um outro antibiótico, que eu não me lembro o nome agora. E isso agora, a partir de hoje, está sendo feito de forma até preventiva. Algumas classes, algumas pessoas, como os policiais, médicos, ajudantes, vai passar a adotar isso de forma preventiva. E esse lockdown, que vai até 3 de maio, ele terá uma flexibilização gradativa, né? Alguns setores irão, aos poucos, um planejamento. A Índia, apesar de ser um país com uma diversidade gigante, né? Cada estado tem várias línguas, tem várias culturas diferentes, a soberania é uma questão diferente do resto do mundo, mas tem uma união. O povo indiano, né, com várias religiões, hindu, muçulmano, parsi, cristão, jaina, judeus, todos se unem em torno da direção do primeiro-ministro. Então, isso tem facilitado, apesar de, olha, um desafio para 1,3 bilhão de pessoas. E a Índia tornou-se um parceiro estratégico do Brasil. A Índia precisa muito do Brasil. Recebeu o Brasil como convidado de honra agora, dia 26 de janeiro, no Dia da República. O presidente Bolsonaro teve com uma delegação oficial e de empresários muito grande, então aproximou muito, e isso agora veio facilitar, porque o Bolsonaro entrou em contato direto com o primeiro-ministro, que estava proibido a exportação da hidroxicloroquina. Deixa eu te interromper um pouquinho, a gente já vai entrar nesse tema. Voltando naquilo que você acabou de falar, que eu achei bastante importante, a política adotada pelo governo indiano. Quer dizer, a gente tem o lockdown combinado com
a adoção de uma medicação, né? No caso aí, a Exatamente. medicação preventiva. Deixa eu te Exato. perguntar. Aqui no Brasil, nós temos diversas correntes, né, médicas, científicas, com diferentes estudos sobre diferentes medicamentos, né, diferentes coquetéis para serem utilizados, né? Assim como o mundo inteiro está debruçado nisso, né? Então, e aqui no Brasil, aqui a gente tem vários, dependendo do hospital, você tem um tipo de protocolo, né? Dependendo do estado, cada um está atuando de uma maneira, cada um está optando por um tipo de protocolo. Lá isso acontece também, ou essa coisa do uso da hidroxicloroquina, quando que isso passou a ser uma política? Já se tinha estudos dentro dessa área ou também é uma coisa nova? É uma coisa nova para o Covid-19. A hidroxicloroquina foi descoberta, bolada, por um cientista indiano chama Prafula Chandra Rai, em 1861, para uso de lúpus, malária, artrite reumática, outros tipos de moléstia, né? Um dos efeitos da cloroquina foi exatamente quando vieram indianos para o Brasil para terminar de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, no norte, e todos que trabalhavam lá morriam de malária. E vieram, por último, os indianos. E começou a morrer de malária. E aí esse foi o remédio que deu continuidade para construir a ferrovia. Então, esse medicamento já é conhecido, já é usado em larga escala dentro dessas moléstias. Aí foi feita a pesquisa. Tem muitos cientistas, muitos médicos indianos que estão espalhados em várias universidades, em Harvard, Cambridge, Oxford, vários lugares do mundo, que fizeram, né, dedicaram uma pesquisa em cima disso. E então, no início, não estava se usando, mas agora está usando para o tratamento e começando a usar de forma preventiva, sendo apenas com indicação médica. Na Índia também não pode usar automedicação com esse tipo de fármaco, não. Perfeito. Então, Eu imagino que a Índia vai precisar muito disso, né, considerando o tamanho da população. E aí a gente entra no tema que você estava comentando, né? Há cerca de umas 2 semanas, quando foi determinado o lockdown, o governo também restringiu a exportação da hidroxicloroquina. Na sequência, poucos dias depois, havia ainda, né, algumas janelas, né, para exportação, por questões humanitárias, mas poucos dias depois o governo resolveu proibir qualquer exportação, obviamente em função da necessidade de atender a própria população, né, eu imagino. Pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei no noticiário, nós tivemos aí mais de 30 países entrando em contato com o primeiro-ministro, com o governo, diversas através da diplomacia, enfim, diversos canais, para tentar abrir exceções para que esses países também recebessem. O caso do Trump, o caso também do presidente Bolsonaro, que mandou uma carta, telefonou. É isso aí. Exatamente. Houve para proteger a população, né, de 1,3 bilhão de habitantes, o primeiro-ministro Narendra Modi, ele bloqueou a exportação, não só da hidroxicloroquina, como diversos outros medicamentos. A Índia é a farmácia do mundo, né? Os insumos, né, 95% dos insumos de farmacêuticos que são exportados para o Brasil vem da Índia e para vários países, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Então, ele fez isso, proibiu. Mas o presidente Bolsonaro ligou diretamente, conversou com ele, porque já tinha feito alguns acordos, 15 acordos foram firmados, e o gabinete de crise estudou e fizeram essa conversa, e o Brasil foi o primeiro país que conseguiu liberar a hidroxicloroquina. Logo após, veio o Trump, Estados Unidos, e outros países, como a Alemanha, como o Nepal, de outros países que foram liberando, mas essa conversa realmente ela foi fundamental
para a liberação e assim partir desse princípio de que a saída seria a cura, né? Seria porque todas as estratégias são necessárias para diminuir essa curva, né, de proliferação, mas o objetivo, porque a vacina ela está sendo estudada, mas ela precisa de um tempo muito longo para fazer os testes. Esse medicamento ele já existe e ele já tem um efeito. Já fizeram várias experiências. A França fez, Estados Unidos fez, diversos países. A Índia continua fazendo esses testes agora de forma preventiva, mas com um resultado assim gigante, super auspicioso. Perfeito. Esses carregamentos iniciais, eu inclusive apurei algumas questões relativas a essas gestões e publiquei, inclusive, o primeiro carregamento era uma compra, né? Na verdade, você tinha 2 carregamentos que eram compras que já tinham sido feitas por laboratórios que estão acostumados, que têm um relacionamento comercial com a Índia, né? Então, temos o laboratório MS de genéricos e o Apsen, que é, inclusive, o líder aí no mercado para esse tipo de medicamento com uso lá para malária e tal, que a gente já conhece. Então, assim, pelo que eu apurei, não sei se eu estou correto, mas pelo que eu apurei, nós tínhamos 2 carregamentos que estavam comprados e houve essa gestão, esses 2 carregamentos teriam sido já liberados. A minha questão, eu ouvi ontem de algumas fontes minhas, inclusive ligadas ao Palácio do Planalto, é que há uma preocupação muito grande sobre se teremos matéria-prima, se o Brasil terá matéria-prima suficiente para fabricar a quantidade necessária da hidroxicloroquina aí para esses testes todos, tem testes que estão sendo feitos na rede privada, mas também testes na rede pública. O próprio Hospital do Exército, que produz a hidroxicloroquina, é um dos laboratórios demandantes de matéria-prima da Índia. Você tem conhecimento do que se possa fazer, do que está sendo feito para garantir esse suprimento? Se será possível com tanta demanda internacional, demanda interna na Índia, enfim. Olha, o Brasil, ele com essa liberação, ele teve uma tranquilidade. Existe uma Câmara de Comércio Índia-Brasil, presidida pelo Leonardo Ananda, que ela tem empresas brasileiras e empresas indianas que são associados dessa Câmara e já existe uma tradição de negócios feitos há mais de 20 anos de farmácia e outros setores também. E funciona independentemente da relação oficial dos governos. Isso já vem há muitos anos, né? O zinco, por exemplo, que é fundamental, já é o único fornecedor é a Índia, tem um laboratório brasileiro, que é a Nunes Pharma, que já distribui isso pelo Brasil todo já há muitos anos, já é uma relação antiga. E tem esses 2 laboratórios que realmente são várias encomendas, não são só 2, são várias encomendas. Algumas já saíram, já chegou no sábado aqui no Brasil, o carregamento. Tem outras que estão sendo embarcadas e alguns desses laboratórios, como a Apsen, que tem 95% do market share desse produto, eles vão doar agora 500 mil comprimidos, vão ser doados. Esse é um remédio que, às vezes, incomoda um pouco o mercado, porque são remédios muito baratos. Sabe? Nós já sofremos isso quando houve o problema dos genéricos, né? Que os genéricos só foi possível no Brasil por causa do princípio ativo, os insumos vindo da Índia, né? Porque pagava caro o royalty. Na época do coquetel para HIV, se não fosse a Índia fornecendo esses princípios ativos, o Brasil não poderia estar atendendo de graça e teria inúmeras mortes por causa disso. Então, a Índia sempre tem esse aspecto. E nesse caso, nós temos uma relação histórica de cooperação também, e você está citando como isso acontece dentro de um ambiente hostil, né? que é o do lobby da grande indústria farmacêutica, né? De grandes exatamente. fabricantes. Existe, então, esse lobby, que é um lobby que todo mundo conhece,
é um lobby bem hostil mesmo, como você falou, mas que quebrou esse paradigma com os genéricos e agora também, porque esse é um remédio que é muito barato. Talvez se o remédio fosse um remédio caro, que desse muito lucro para grandes laboratórios, talvez todo mundo estava apoiando, talvez todo mundo não estava discutindo até a parte ideológica do remédio, que não tem nada a ver. Né? Ciência é ciência, política é política. E, então, esses remédios, como eles são muito baratos, tanto o zinco quanto a hidroxicloroquina, a cloroquina e outros remédios que têm insumos originados, isso veio de uma erva. A Índia tem muitos mil anos de tradição nesse remédios ayurvédicos. Muitos mil anos antes de Cristo já pesquisava as plantas e conseguiram desenvolver muito forte esse ramo. Só que isso é um custo muito baixo. E isso vem atender esses laboratórios, né? Como você falou, a APS está disposta a doar para o governo brasileiro, para poder isso atender a população. E aí, realmente, conseguir dar uma parada na proliferação do Covid-19, né? Como está sendo feito na Índia. Sempre com aquela ressalva, né? Você tem um medicamento que está sendo utilizado, está sendo testado na prática, tem resultados positivos, não é uma panaceia, não é uma vacina, não é um medicamento que funcione 100% das vezes, depende muito justamente dos protocolos, de como isso, da combinação dos coquetéis, do momento em que isso é aplicado. Né? Antes se pensava que era melhor fazer o uso desse medicamento com pacientes já numa situação de UTI, uma situação grave. E isso foi evoluindo, o entendimento disso foi evoluindo para uma situação moderada e agora já se fala também aqui no Brasil sobre a aplicação do chamado protocolo precoce, quer dizer, quase preventivo. Quando você começa a sentir aí os primeiros sintomas, já seria administrada a hidroxicloroquina com outros protocolos. Ou seja, isso mostra, primeiramente, que a gente está evoluindo nesse processo. Né? É um processo evolutivo de conhecimento também do alcance das possibilidades do uso dessa medicação. Mas isso, no caso da Índia, não elimina, muito pelo contrário, né? Ela é uma medida complementar ao lockdown, né? Uma medida complementar à política de isolamento, de restrição, não é isso? Exato. Existe um plano estratégico onde que existe uma complementaridade, uma sequência de ações para poder parar esse vírus. Né? Existe um estudo científico, não existe remédio que tem 100% de cura. Tem pessoas que têm problemas cardíacos, tem pessoas que têm problemas renais, que existem outros fatores. Não é todo mundo, não é todo paciente igual. Por isso que cada caso o médico tem que analisar as dosagens. Existe uma dosagem para hidroxicloroquina, existe uma dosagem para cloroquina, que é mais forte. Acho que tem mais efeitos colaterais, né? Esses efeitos. Isso não é uma coisa assim, não é um milagre, não é um óleo de peixe elétrico do Amazonas que cura tudo, entendeu? Não tem esse óleo? Existe esse óleo de peixe elétrico? Eu, quando eu era pequeno, eu via muito camelô com uma cobra no saco e vendia o óleo que curava qualquer coisa. Né? As pessoas ficavam loucas, compravam aquilo né, às vezes até psicologicamente curava mesmo. Mas não é isso. Né? Então, esse é um medicamento que tem que ser acompanhado por médicos. Eu tenho 2 filhas que são médicas, uma está trabalhando no hospital da Universidade de Harvard, que é o Massachusetts General Hospital, onde estão usando esse mesmo coquetel e não houve um óbito nesse hospital. Isso é importante, hein? Quer dizer, você tem uma filha que trabalha no hospital em Harvard? Exato. Ela faz residência nesse hospital. Ela estuda ainda na Universidade de Harvard, porque a medicina nos Estados Unidos sim, ela está fazendo a residência, perfeito.
E então é esse o procedimento usado lá, né? Existem diversos médicos indianos que também trabalham lá nesse mesmo hospital, um hospital referência nos Estados Unidos, e esse é o procedimento que está sendo usado. E parece que agora vai ser vários outros vão, até os hospitais que estão sendo montados de campanha, vão utilizar esse mesmo procedimento do MD8. E isso, assim como na Índia e outros lugares do mundo. Perfeito. Né? Então, é uma coisa, mas não pode ser chegar lá na farmácia, tomou e acha que pode até complicar. Né? Eu não sou médico, né? Mas o que eu acompanho, minha outra filha é médica, também formou lá, está aqui no Brasil, faz parte do comitê de crise e tem adotado em hospitais aqui no Brasil e tem tido um resultado, mas nada ainda pode se dizer, não existe isso. Aliás, eu não conheço uma coisa que fala assim, isso é 100% Claro. certo, né? Isso aí todos nós estamos na mão divina, né? Tá ótimo. Nelson de Barros Gomes, cônsul-geral honorário da Índia em Minas e também presidente honorário da Câmara de Comércio Brasil-Índia, perfeito? A Câmara Índia-Brasil. Índia-Brasil. Olha, muito porque obrigado pela tua entrevista. Tenho certeza que os nossos leitores vão gostar bastante, estão acompanhando a nossa transmissão. E aqui, portas abertas, quando você quiser mandar alguma mensagem, a gente está à disposição. Eu que agradeço muito, Cláudio, né? E é um prazer enorme poder estar, mais uma vez, né, dentro da história, a Índia e Brasil como parceiros num momento como esse que nós estamos vivendo. Eu acho que não sei, na história da humanidade já houve um momento assim, mas isso é muito importante, essa simbiose, né, entre essas duas nações. Espero que a gente passe isso o mais rápido possível. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.